por hora eu penso. Certo. Já tratando aqui, muitas pessoas estão questionando, principalmente no meu canal, sobre realmente a efetividade do uso da ordem, né, no país. Como o país está ficando meio sem ordem, principalmente pela parte jurídica. E muitas dessas perguntas surgiram a partir não sei se o nome é certo, mas eu vou falar o que eu ouço, da descondenação do ex-presidente Lula para ser candidato e ainda por cima se tornar elegível. Então, você como jurista passa realmente como que foi esse processo, porque a gente ouve de muitas pessoas que não têm a propriedade técnica para falar, porque se for falar por mim, ele foi descondenado por um ministro Fachin, mas eu não sei ali nem ler exatamente o que eles explicaram, se foi por conta da parcialidade do Sérgio Moro, porque ele assumiu o cargo, enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia ter aí uma luz até para guiar. Pô, será que o Brasil realmente é um país sério? Ele é um país que vai conseguir aí honrar com as suas ordens, leis, e é um país bom para se investir. Então, dê aí o seu veredito sobre esse tema aí, sobre o ex-presidente. Então, Douglas, hoje é bem voga, né? Essas perguntas, essas informações, e a gente percebe assim que são raríssimos os casos que as pessoas efetivamente compreendem. Eu estou falando aqui, não estou falando fazendo inicialmente juízo de valor, mas eu estou falando dos fatos efetivamente que foram Uhum, perpetrados para chegar a esse desfecho uhum, dessa descondenação, digamos assim, uhum, né? Então, assim, eu poderia iniciar dizendo o seguinte: o que aconteceu com o ex-presidente Lula, na verdade? Nos idos de 2018, 2019, ele sofreu uma condenação. uhum, Teve aqueles processos que acompanhamos, que foi até rotulado como os processos da Lava Jato, sim, né? E daí surgiram vários desdobramentos desse processo, e em 2018 ele foi condenado. uhum, Essa condenação, em primeira instância, pelo um juiz territorialmente da cidade de Curitiba, o juiz lá de Curitiba, o juiz famoso, Sérgio Moro, ele uhum, foi condenado num processo inicialmente pelo triplex. Um uhum, caso do triplex que teria, enfim, teria uhum, envolvido ali questões de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, algo do uhum, gênero. Então ele foi condenado no caso do triplex. Essa condenação em primeira instância por um juiz federal, foi julgado na Justiça Federal de Curitiba, ela foi submetida a um duplo grau de jurisdição, que foi o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que compreende aquela área, e o Tribunal Regional Federal aumentou a pena. Em segunda instância, houve uma exasperação da pena outrora aplicada pelo juiz de primeira instância. Olha que coisa interessante. E aí eu estou trazendo uns fatos históricos para que a gente possa ter um encadeamento das informações. uhum, E aí ele teve um aumento dessa pena. É, o advogado de defesa do ex-presidente fez um recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância em se tratando de matérias de lei federal, uhum, diferente da, do STF, que trata de matérias de cunho constitucional. sim. Então, houve um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça diminuiu um pouco a pena do Lula. Só que surgiu um fato novo dentro desse formato. Inicialmente, em julgamentos, em entendimentos do Supremo Tribunal Federal, porque, assim, a despeito de nós termos esse todo compêndio legislativo, nós também vivemos numa sociedade, em um mundo jurídico, que o leading case, que é os chamados precedentes, as informações já feitas, já elaboradas pelos Uhum, ministros, elas servem para outros casos, desde que você consiga efetivamente encaixar aqueles fatos específicos. sim. Então, nós tínhamos precedentes dizendo o seguinte: a nossa Constituição Federal diz assim: ninguém será culpado até que exista uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que quer dizer isso? A pessoa só responde por um crime, quer dizer, a pessoa só fica presa por um crime, e eu quero falar prisão como sinônimo de pena e não prisão especificamente, que tem outra conotação jurídica. Talvez seria Uhum, mais uma outra live para a gente conversar, mas vamos falar uhum, de pena, vamos esquecer de prisão. A pessoa só pode ser
apenada pela pena privativa de liberdade após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O Supremo entendia, inicialmente, que bastava uma condenação em segunda instância. Não precisava de uma terceira instância. Sim. Já permitia, digamos assim, a aplicação inicial da pena. Por isso que o ex-presidente cumpriu ali alguns meses, salvo engano, 19 meses de prisão lá na Polícia Federal. Só que no transcurso, o juiz de Curitiba também o condenou por um outro caso, não sei se vocês lembram do sítio Atibaia, enfim, também no transcurso desse apenamento, o juiz também condenou por outro crime. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Modificou a interpretação acerca da aplicação da pena. Ele diz o seguinte: a pena ela não vai ser aplicada pós segunda instância. Ele só será aplicado de acordo com a Constituição Federal, que precisa do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Sim. Isso fez o quê? A retirada, né, imediata do ex-presidente da prisão, bem como outros brasileiros que estavam submetidos a situação similar. Ou seja, a pessoa só poderia ficar presa decorrente de um processo que não coubesse mais recurso. Esse foi o primeiro ponto. Então, ele foi liberado em função dessa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: a pessoa só será apenada, eu não disse preso, eu falei apenada, porque tem prisão em flagrante, tem prisão preventiva, tem prisão temporária, são outras situações jurídicas. Então, a pessoa só vai cumprir pena pelo crime que praticou após exaurir todos os recursos cabíveis. Ele foi liberado. Dentro desse diapasão, tivemos outras mudanças. Ele foi liberado, entretanto, de certa forma, processo vigia. Mas daí nós tivemos outras situações jurídicas que aconteceram. Por exemplo, nós estamos falando de 2018, 2019, nós tivemos a migração de um juiz, por exemplo, para assumir um Ministério da Justiça. Isso deu um pouco de matéria para a defesa, por exemplo, de trazer informações acerca de uma possível parcialidade do julgador. Isso, o advogado sucumbente, o advogado do ex-presidente, naturalmente, invocou esses fatos ao Supremo Tribunal Federal, contemplando matérias acerca da sua parcialidade. Ninguém, dentro de um Estado democrático de direito, pode ser julgado por um juiz parcial. Não estou dizendo que ele é parcial, não estou dizendo que ele é imparcial. Estou dizendo os fatos, trazendo os fatos aqui para você. Então, assim, isso foi invocado, o que foi dado como um provimento essa parcialidade. E quando você julga alguém diante de uma parcialidade, e essa parcialidade ela é reconhecida pelo órgão superior, no caso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, porque nós estávamos já em grau de recurso no STJ, e aí nós temos que ir para a instância superior. Uma vez reconhecida essa parcialidade, o que aconteceu? Nós tivemos aí essa palavra que você fez menção. Começou a trazer essa descondenação do ex-presidente. Mas não parou aí. Nós tivemos também mais um adendo, que foi a questão da discussão acerca da competência territorial do julgamento. Olha que coisa interessante. Lava Jato, essa operação dita como Lava Jato, ela tem essa nomenclatura porque ela vem de um fato histórico envolvendo um lava-jato mesmo. E esse lava-jato, para você ter ideia, ele funcionou em Brasília, era lá em Brasília, não era em Curitiba. Curitiba teve algumas situações envolvendo Petrobras, que na ocasião, isso aí tem outros desdobramentos, o ministro que faleceu na ocasião, Teori Zavascki, tinha alguns processos que estavam sendo julgados por Curitiba, que tinha envolvido a Petrobras. E aí, quando veio todos esses escândalos envolvendo o ex-presidente, jogou-se tudo para lá, também para Curitiba. O que, posteriormente, foi levado, essa incompetência em razão do lugar. Também foi declarada a incompetência de Curitiba, devendo todos esses processos não ser julgado em Curitiba, mas sim no Distrito Federal, em Brasília, porque lá se deu, segundo o STF, toda a questão jurídica, todas as questões possíveis de desmandos ou desgovernos praticados pelo ex-presidente. Só que a gente cai em uma situaçãozinha. Tudo isso tem tempo.
e o tempo vai passando. E muitas das vezes a gente é abarcado por uma causa de extinção da punibilidade chamada prescrição pelo decurso de tempo. Então, eu trouxe para vocês um pouco do histórico dos fatos para se chegar a essa descondenação. E é naturalmente, quando eu anulo o processo, anulei o processo pela incompetência em razão do lugar, quando eu anulo o processo pela parcialidade do juiz, o que eu faço? Aquela pessoa que era inelegível em 2018, que foi o caso, nós tivemos a inelegibilidade dele, que ele não concorreu à presidência da República, e foi o Haddad. Foi o Haddad. Não é verdade? Isso. Essa inelegibilidade, ela caiu por terra. Por quê? Porque se eu anulei o processo, teoricamente eu preciso começar novamente. Não estou falando de absolvição, estou falando em começar novamente. E também não estou fazendo juízo de valor se é certo ou se é errado. Estou trazendo os fatos como se deu. Sim. Até a gente tem 3 minutinhos aqui, que a reunião ela expira. Queria só uma questão rápida, que é uma dúvida minha pessoal intransferível. Antes da gente aqui acabar com a nossa mini reunião para esclarecer essas dúvidas. Eu sou prefeito de uma cidade. O processo, para mim, ia ser igual, assim, o rito, como funciona? Tem como explicar isso aí nesses 2 minutos? Claro, sim, perfeitamente. Prefeito tem foro privilegiado. O prefeito é julgado por tribunal em segundo grau de jurisdição. Se for um crime de âmbito estadual, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Se for um crime de âmbito federal, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de acordo com o precedente atual, ele seria inelegível desde que, na verdade, ele fosse condenado até a instância final, ou seja, até a sentença penal condenatória transitada em julgado. E também, naturalmente, se fosse, dentro desse mesmo diapasão, se o crime fosse cometido, por exemplo, no município de Pancas, vamos imaginar, passou pela minha cabeça o município, e se ele estivesse sendo processado no município de Mucurici, naturalmente também seria invocado a incompetência. Entendi, porque isso causa, e assim, o que me causa mais estranheza justamente a dificuldade de uma pessoa comum, por exemplo, o próprio prefeito, de seguir esse caminho, né? Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante aí a dúvida da maioria das pessoas. Eu vou deixar o link do canal do Alexandre que se disponibilizou a gravar essa super aula, né? Que foi uma aula que ele deu aqui pra gente. E eu tenho certeza que isso vai dar um norte, principalmente aí para os investimentos que as pessoas tendem a fazer, a acreditar no país ou não, né? Dependendo da interpretação que a pessoa tenha. Mas a gente está aqui para esclarecer todas essas dúvidas, então aproveite para seguir o canal do Alexandre, que o link tá aqui, é Alex Leite 1, se eu não me engano, não é isso? Isso, Alex Leite 1. Isso aí. Aí eu vou deixar o link aqui para a gente já conectar direto. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Parabéns pela iniciativa. Foi um prazer. Alô, brigadão. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.